Olá, meu nome é Estela, sou gestora de Finanças e Controle do quadro permanente da CGE, instrutora da EGOV e atualmente coordeno um grupo de trabalho que foi criado em 2019 para prestar consultoria nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para a implantação da gestão de riscos. O tema da nossa aula é ABR e CGE, diferença entre auditoria e inspeção. Vou compartilhar o material da nossa aula. Vamos iniciar trazendo alguns pontos do Decreto Estadual número 9.406, que instituiu o Programa de Compliance Público no Poder Executivo Estadual. O artigo 2º desse decreto trouxe o conceito de auditoria, que são atividades de avaliação e consultoria com vistas a agregar valor à gestão e otimizar a eficácia dos processos administrativos. E trouxe o conceito de auditoria baseada em riscos, ABR, que é a atividade utilizadora de metodologia que associa a auditoria interna ao arcabouço global de gestão de riscos de uma organização, possibilitando que a auditoria interna dê garantia à alta gestão dos órgãos e das entidades de que os riscos estão sendo gerenciados de maneira eficaz em relação ao apetite por riscos. O artigo 3º do decreto trouxe os 4 eixos do programa, que são ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos. E o artigo 5º trouxe para a Controladoria Geral do Estado a competência de executar auditorias de monitoramento e auditorias baseadas em risco, ABR. Vamos ver como que essas atividades de auditoria são desempenhadas na CGE. A Portaria 165 de 2019, que estrutura as ações de controle desenvolvidas pela CGE na condição de órgão central do sistema de controle interno, dividiu essas ações em 2, auditoria e inspeção. Qual o modelo adotado? A CGE adota o modelo de capacidade de auditoria interna, IACM, desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos, IIA, e segue o modelo das 3 linhas de defesa. Esse modelo de 3 linhas de defesa traz os papéis e as responsabilidades de uma organização no gerenciamento de riscos e controle. Na primeira linha de defesa, nós temos os controles primários, que são os controles desenvolvidos no processo de trabalho para mitigar os riscos e alcançar os objetivos da organização. Na segunda linha de defesa, nós temos as atividades de monitoramento e supervisão das atividades desenvolvidas na primeira linha. E na terceira linha de defesa está a CGE no desempenho das atividades de auditoria interna, com a prestação dos serviços de avaliação e consultoria, sempre buscando apoiar os órgãos no fortalecimento da primeira e da segunda linha de defesa. Vamos ver a diferença entre essas ações de controle no âmbito da CGE. A Portaria 165 de 2019 trouxe o conceito de auditoria, que nós já vimos no Decreto 9.406, e trouxe o conceito de inspeção, que são ações de controle orientadas à verificação de conformidade normativa, técnica e operacional da atuação governamental, a apuração de fraudes, falhas e irregularidades e ao cumprimento de determinação normativa. Quais são os objetivos dessas ações de controle? As auditorias visam prover orientações. De que forma? Por meio dessa consultoria que tem sido prestada nos órgãos do Poder Executivo Estadual para a implantação da gestão de riscos e por meio dessa capacitação que vocês estão recebendo agora em gestão de riscos, sempre buscando aperfeiçoar os controles de primeira e segunda linha de defesa dos órgãos e entidades. Segundo, verificar a efetividade do processo de gerenciamento de riscos, atividade que é feita por meio da ABR. Terceiro, verificar o atendimento das recomendações das ações de controles emitidas pela CGE, atividade que é feita por meio da auditoria de monitoramento. E, por último,
verificar o desempenho dos programas de governo, atividade que é feita por meio da auditoria de programa. Quais os objetivos da inspeção? As inspeções visam, primeiro, analisar a conformidade normativa de atos e fatos administrativos, atividade que é feita por meio da verificação da aderência de um procedimento específico, que pode ser um contrato, um edital de licitação ou até um ato de pessoal, às normativas vigentes. Segundo, acompanhar os processos de gestão. É feita por meio de uma atuação tempestiva sobre um procedimento para que haja tempo hábil para as correções necessárias. Terceiro, verificar a legalidade, a legitimidade, a economicidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial praticados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. Essa atividade inclui as análises das prestações de contas, de recursos transferidos voluntariamente pelo Estado de Goiás a municípios, a entidades sem fins lucrativos, incluem as análises dos contratos de gestão, das contas anuais dos gestores. Quarto, certificar as tomadas de contas especiais TCE, atividade que é desenvolvida com base nas resoluções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Segue um quadro comparativo para vocês entenderem melhor a diferença entre auditoria e inspeção. Vamos imaginar um processo de trabalho do órgão, o processo de licitação, que vai desde a fase de requisição de despesas até a fase da contratação, no sentido de verificar se os riscos que impactam na entrega das aquisições corporativas estão sendo gerenciados de forma eficaz. É uma auditoria ou é uma inspeção? Trata-se de uma auditoria, pois o foco dessa análise está na verificação do funcionamento de todo o sistema de controle interno, na verificação do funcionamento da primeira e da segunda linha de defesa, sempre com o objetivo de aperfeiçoar a governança, gestão de riscos e controle. Agora, vamos imaginar a análise de um edital de licitação para aquisição de um determinado produto, no sentido de verificar se esse edital de licitação atende à Lei de Licitações, a 8666 de 93. Trata-se, portanto, de uma inspeção, pois o foco dessa análise está na verificação da legalidade desse procedimento específico. Caso sejam detectadas irregularidades, elas serão apontadas e serão propostas medidas corretivas para esse procedimento. A inspeção pode fornecer insumos para a realização de uma auditoria. Vamos imaginar nesse caso do edital de licitação. Vamos supor que a inspeção aponte preços licitados acima dos preços praticados no mercado em grande parte dos editais de licitações analisados deste órgão. Essa situação demonstra que o risco de sobrepreço do processo de licitação está se materializando. Faz-se necessário, então, uma atuação nas causas para verificar o motivo da recorrência dessas irregularidades, pois, caso contrário, essas irregularidades vão continuar a se repetir. Nesse sentido, a auditoria poderá verificar se as ações de controle implementadas pelo órgão para mitigar o risco de sobrepreço estão sendo efetivas, atividade que pode ser feita por meio de uma ABR. Se vocês pesquisarem na literatura, vocês vão encontrar conceitos dessas ações de controle com formas diferentes, mas a essência é a mesma. O que foi apresentado aqui é um resumo dessas ações no âmbito da CGE, que adota como referência as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna, IPPF, do Instituto dos Auditores Internos. Muito obrigada e até mais.